Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está aqui na tela. O Messias de Israel não vem, nem anticristo. Vamos repetir o tema? O Messias de Israel não vem, nem anticristo. Esse é o tema de hoje, vamos avançar. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão agora aí no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas de preferência para que receba notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito, minha gente, o tema de hoje está aí na tela. O Messias de Israel não vem, nem anticristo. Então, minha gente, temos ouvido, pelas redes sociais que devido aos últimos acontecimentos em Israel, estaríamos prestes a ver, então, se cumprindo as profecias referentes à vinda de Cristo em glória. E que nós já estaríamos nos últimos dias, como já contestamos, essa fala no tema que nós apresentamos no dia 11 de outubro de 2023, na última quarta-feira. Quem não assistiu, basta buscar no canal. Por outro lado, há pessoas que dizem que o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, vai aparecer a qualquer momento. E que, segundo essas pessoas, não muita gente, algumas pessoas, será o líder político, e não um santo milagreiro, e nem será o sempiterno Criador também encarnado, como nós já sabemos, na Bíblia, pois, segundo eles, o Criador não pode encarnar numa criatura humana. E que tal ensino seria o quê? De o Eterno se fazer carne, seria o quê, então? Se trataria, então, de uma heresia, de uma blasfêmia. Entenderam? Então, para essas pessoas, o dito verdadeiro Messias, ele vai aparecer justamente nesta guerra que os senhores já sabem, iniciada há poucos dias, que, segundo eles, se trataria da guerra de Gog e Magog. Vejam, estão falando que essa guerra se trataria da guerra de Gog e Magog. E segundo essas pessoas, não estou dizendo todas, o líder político que será o verdadeiro Messias, ele vai unificar a terra de Israel e reconstruir o templo, que seria o templo, o portal onde o Todo-Poderoso vai morar na terra e que isso, por causa disso, o mundo, então, irá sofrer abalos e transformações das mais negativas possíveis. E segundo essas pessoas, eles sabem, eles dizem que eles sabem, o que realmente as potências mundiais querem naquela região ali do Domo da Rocha, lá no Monte Moriá, aqui em Israel. É que ali, segundo essas pessoas, estaria o quê? A pedra da fundação, debaixo da qual ficava a Arca da Aliança, sobre a qual Jacó sonhou com a escada que ligava ao Eterno. Então, minha gente, segundo tais pessoas, ali existe um portal, existiria um portal embaixo da pedra da fundação, que estaria ali, que está protegida pelo Domo da Rocha, e que todos querem aquele lugar. E que ali seria o quê? Um lugar extremamente espiritual, de acordo com essas pessoas, que poderia ser utilizado de diversas maneiras e que ali teria uma conexão, direta com o Eterno. E ali estão os portais, segundo essas pessoas, e que o cristianismo, teria brigado por aquela região também, através dos templários, Eles dizem o cristianismo. E os muçulmanos também brigaram por aquela região e se instalaram ali, que os senhores já sabem, E hoje eles não deixam ninguém se aproximar daquele lugar ali, Mas que os israelitas
né? De acordo com essas pessoas, eles vão triunfar e eles vão conseguir construir o templo. O terceiro seria aí o terceiro templo. Então, segundo essas pessoas, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Mashiach, né? Ele vai aparecer a qualquer momento e será, como já dito, um líder político, tá? Que reunirá Israel e o governará, de acordo com esse grupo, com algumas pessoas, né? Só que o tema de hoje nosso, gente, o nosso tema diz isso aí, né? O Messias de Israel não vem, nem anticristo, né? Está dizendo isso aí. O Messias de Israel não vem, nem anticristo, né? Vamos colocar aqui, tá bom? Então é isso aí. Ah, aqui está, né? É isso aí. Por quê, gente? Porque o Messias, ele já veio no primeiro século, não é verdade? Todos nós já sabemos que o Messias, que Cristo, ele já veio no primeiro século e disse, ele mesmo disse, né? Que o seu reino não era deste mundo. No relato de João, capítulo 18, versículo 36. Podemos colocar aqui. Olha só, vamos ler. Vamos fazer a leitura juntos. Respondeu o Messias. Não eu, né? O meu reino não é deste mundo. Como assim seria um líder político, né? O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, naquele tempo, né? Pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Correto, gente? Só que há pessoas que dizem que aquele Cristo, né, aquele Messias que está escrito nos 4 evangelhos de nossas Bíblias e nos textos também apostólicos, e que os cristãos o chamam de Jesus, não seria ele o verdadeiro Messias. Não seria o Hamashiach. Entenderam? Que aquele não se tratou do líder político que eles ainda esperam até hoje. E que dizem que, na verdade, esse Jesus dos cristãos se trataria de uma falsificação ideológica criada pelos romanos lá no primeiro século, cuja finalidade seria atentar contra o povo de Israel naquele tempo, né? E essas pessoas que são anticristos hoje, né, em relação ao Cristo, né, dos cristãos atuais, proclamam que esse Cristo dos 4 evangelhos de nossas Bíblias se trata de um mito, se trataria de um mito, um conto, né, criado pelos gregos romanos lá no primeiro século de nossa era. Mas, gente, algumas pessoas, assumindo adotar os pensamentos de muitos rabinos em nosso tempo, dizem que o Messias de Israel ainda vem num tempo que está prestes a se cumprir, tá? E para isso eles usam os oráculos dos sábios, né? Que estão escritos na Torá e nos profetas, que o senhor já sabe, está na nossa Bíblia, né? Interessante, gente, que a previsão desse Messias que eles ainda esperam, se vier, não teria como ser aquele que os oráculos dos sábios anunciaram, né? Que está também nos textos que eles têm. Uma vez que a aparição do Messias, a aparição do Mashiach, pelos oráculos, de acordo com os oráculos, né, não poderia passar do primeiro século, lá no primeiro século de nossa era, entenderam? E com isso nós perguntamos, como assim, gente? Depois de 2.490 anos, o Messias, né, o Mashiach, Hamashiach, né, Yahushua, ele ainda vai aparecer para esse Israel aí, criado pela ONU. Como assim? Se o profeta Daniel, ele indicou que não iria passar de 490 anos depois de um determinado tempo que foi marcado, né? Desde a ordem para reconstruir os muros, né, e a cidade de Jerusalém. Como assim, né, se o profeta Daniel falou que seria ali até completar os 490 anos, né? Um pouquinho antes. Como assim, gente? Como assim? 2.490 anos se passaram e a profecia de Daniel ainda está se cumprindo em relação ao Messias? Como assim? Teria que aparecer lá, não é verdade? Como pode isso, gente? O Messias ainda vem para esse Israel aí, criado pela ONU.
E a previsão de sua chegada para o século I de nossa era, que já se cumpriu na verdade, está registrada, né? Nos oráculos do sábio Daniel, ou do profeta Daniel, onde dizem, no texto de Daniel 9:25, né? Vamos colocar aqui, olha só. Está nos oráculos, gente. Não tem como ser 2490 anos para que o Messias venha, né? Chegue, né? Para Israel. Ué, ele não teria que chegar para Israel ali naquele tempo ali? 490 anos no máximo ali? 483 anos? Então vamos ler aqui o profeta Daniel. Olha só o que está escrito, ó. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Prestaram atenção? Até ao Messias, né? Até ao Messias, né? O príncipe, né? Até ele aparecer ali, se batizou, né? João Batista, aquele negócio todo, né? Até o Messias, ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Até onde, gente? Até o Messias, né? No caso ali, o tempo está marcado aqui. A gente vai falar sobre isso. Então, minha gente, os senhores podem ver que esse texto que nós acabamos de ler indica ali em semana de anos, né? O equivalente a 483 anos, né? 7 semanas e 62 semanas, né? E não 2.490 anos. Então, o Messias apareceu ali depois de 483 anos que ele apareceu, né? Não que ele tenha nascido ali, ele nasceu antes, mas quando chegou os 483 anos, se completaram os 483 anos, tá? Ele apareceu, ele foi batizado, então João Batista anunciou, não é verdade, gente? Não poderia ser 2.490 anos. Como assim? A Bíblia não é diferente, na verdade, né? Ela foi traduzida para a nossa língua, mas é isso aí mesmo. Então, gente, assim podemos conhecer que o Messias, né, que o Mashiach, ele deveria aparecer em Israel por volta do ano 30, tá? Por volta do ano 30 DC, lá no primeiro século. E ele expiaria o pecado, já expiou, na verdade, né? Por volta do ano 33 DC, né? Que todos nós sabemos, ali o Cristo foi morto, né? Então, gente, nós não temos o que inventar. Nós não temos o que inventar em relação ao cumprimento das previsões nos oráculos dos sábios, né? Então, será que depois de tudo cumprido, o Messias para Israel ainda vem? Para esse Israel aí criado pela ONU? Será, gente? Né? E se vier? E se vier, é óbvio, gente, que não se tratará do verdadeiro, mas de um falso Hamashia, tá? De um falso Messias. E a vinda do falso Messias pode se cumprir, sim. Pode. Pois eles trabalham pela aparição de Mashiach. Não é verdade? Mas a verdade é que o verdadeiro Messias já esteve no primeiro século de nossa era, conforme já falamos. Em cumprimento também ao profeta Isaías, né? Capítulo 61, versículos, deixa eu ver aqui, 1 a 3. Isaías 61, versículos 1 a 3, que os senhores podem ler aqui. Vamos prestar atenção nessa leitura que é muito importante para a gente contextualizar também, né? A profecia, né? O Espírito do Sempiterno Criador está sobre mim, porque o soberano me ungiu para pregar boas novas. Ah, ele seria somente um líder político, é? É mesmo, é? Vamos ver aqui, gente, vamos aqui. O Espírito, se ele seria um líder político somente, né? Como assim? Olha só o que está escrito aqui. O Espírito do Sempiterno Criador está sobre mim. Então ele seria um profeta, na verdade, né? Não somente um líder político. Correto, gente? O Espírito do Sempiterno Criador está sobre mim, porque o soberano me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar. Ah, como assim ele não seria um milagreiro, hein? Como assim? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, né? A apregoar o ano aceitável do soberano,
Agora vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Tá grifado, tá bom? E o dia... o dia, né? Olha só, vamos prestar atenção, gente. E o dia da vingança do nosso poderoso Criador. Anotou o dia de quê? Dia da vingança, né? Dia da vingança do nosso poderoso Criador. Prestou atenção aqui no dia da vingança? Agora vamos continuar. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, né? Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Correto? Plantados pelo soberano para a sua glória. Isaías 61, 1 a 3. Tá? Esse se trata de um dos oráculos ali, de um texto dos oráculos ali dos sábios, né? Daquele tempo de Israel lá, que existia lá anteriormente ao primeiro século de nossa era e já há bastante tempo, e nós sabemos que aquele Israel ali se findou no ano 70, não é verdade? Aquela nação foi destruída, correto? Então, minha gente, se vê que esse texto do profeta Isaías diz ao contrário do que grupos religiosos judaicos dizem em nosso tempo, que o Mashiach será simplesmente um líder político que unificará Israel e proporcionará a reconstrução do templo que foi destruído pelos romanos em 70 DC. Essa previsão não há, né? Não é verdade? Alguns pegam o livro de Ezequiel, depois outro dia a gente vai explorar sobre isso aí, né? Por outro lado, gente, olha só. Os oráculos dizem que o Messias viria, na verdade já veio, tá? Não para reconstruir nenhum templo, embora se use textos para dizer que haveria o quê? A reconstrução do terceiro templo. Ele não viria para reconstruir templo coisa nenhuma, nenhum templo de pedra. Ora, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, não é verdade? Mas pregar, o que ele viria fazer? Pregar as boas novas aos quebrantados. Não é isso que está no texto do sábio, né? Isaías. E aos quebrantados, e proclamar também libertação aos cativos, conforme já lemos, e pôr em liberdade os aprisionados e apregoar o ano aceitável do soberano, conforme já lemos, e o dia da vingança, muito importante. E também ele falaria de quê? Do dia da vingança. Ele não iria falar da reconstrução de um templo, mas do dia da vingança. Já lemos, correto? Tá? O dia da vingança do nosso poderoso Criador. Correto? E também ele dizia que vinha a consolar todos os que choram. Isso aí ele já fez, né? No primeiro século. Porém, como já dissemos no tema do dia 11 de outubro, que nós já apresentamos, correto, gente? O dia da vingança previsto nesses oráculos que nós estamos lendo, e também do profeta Daniel, e também outros profetas, né? Já se cumpriu em 70 DC. Com certeza. Como foi previsto pelo próprio Messias, que apareceu por volta do ano 30 DC, quando ele fez a seguinte previsão no texto de Lucas, capítulo 11, 50 a 51. Vamos fazer a leitura? Lucas 11, 50 a 51 não nos deixa mentir. Vamos ler, olha só. Pelo que esta geração, olha o dia da vingança que ele está anunciando aqui. Percebeu? Pelo que esta geração, a geração dele, tá? Será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração, a geração dele, está falando com quem? Conosco? Não, com ele lá. Esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ué, então o juízo viria contra quem? O dia da vingança seria como? Não seria o que ele está falando aqui, gente? Não foi o que já aconteceu, né? Esta geração será considerada responsável por tudo isso, né? Lucas 11, 50 a 51. Correto? Correto, né? E vamos ler também Lucas 21, 20 a 22. Vamos fazer a leitura aqui. Vamos lá? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos... ver Jerusalém atual cercada de exércitos ou Cristo está falando do que aconteceu no ano 70 DC? E aí?
Vamos lá, vamos colocar aquele famoso ditado, né? Você decide. Você decide onde seria. Olha só o que Cristo está falando aqui, né? Cristãos hoje decidem, né? Hoje, judeus messiânicos decidem que, no caso, Jerusalém cercada de exército não foi lá que já aconteceu, mas o que está começando a acontecer agora hoje, e que seria o quê? A guerra ali, Gog e Magog, segundo algumas pessoas. Vamos voltar aqui, o texto é esse aqui, ó, Lucas 21, aliás, 20 a 22, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, Cristo estava falando de que tempo, gente? De que tempo? Será que ele estava falando de hoje? Das guerras, das muitas guerras que já ocorreram? Quantas vezes Israel já entrou em guerra com nações? Olha só o que Cristo está falando. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, percebeu? Foi lá, né? Não é verdade? Sabei então que é chegada a sua desolação. Houve ou não houve? Ocorreu ou não ocorreu? Se cumpriu ou não se cumpriu essa palavra de Cristo? É claro que se cumpriu, todos já sabem. Todos os mestres das denominações, né, evangélicas, cristãs, sabem disso, que se cumpriu a desolação, com certeza, não tem como negar, isso é história, gente. Tá? Vamos voltar aqui, porque a gente fica falando, né? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem onde? Na Judéia, né? Temos que contextualizar. Olha só, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso se cumpriu ou não se cumpriu? Claro que se cumpriu. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes. Percebeu que os dias de vingança seria lá? Não é verdade, gente? Porque dias de vingança são esses. Isaías não falou dos dias que ele iria o quê? Anunciar ali a vingança? O dia da vingança? Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram só um cadinho. Como eu falei no último tema, né? Lá o César Góes até zoou um pouquinho lá, né? Para que se cumpram todas, né? Messias não é só um cadinho, não? Não tem um pouquinho para se cumprir do Apocalipse ainda não? Aqui em nosso tempo, não? Não tem. Senão você vai estar chamando Cristo de mentiroso. Correto? Porque dias de vingança são estes lá que já se cumpriu. Para que se cumpram todas. Todas, né? Vai chamar Cristo de mentiroso, né? Vai continuar chamando a Cristo de mentiroso. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas. Todas. Não é só um pouquinho, não. Mini apocalipse. Isso é engodo, gente. Isso é engano. Que mini apocalipse? Foi Apocalipse completo no ano 70 DC, tá? Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 20 a 22. Não, o texto não nos deixa mentir, correto? Vamos ler aqui Mateus também 24, 14 a 15. Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Foi pregado ou não foi? Claro que foi. O próprio apóstolo Paulo disse que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, como não foi pregado? E Cristo falou aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Foi ou não foi? Foi, né? Em testemunha todas as nações, que todas as nações. Ele estava falando do Brasil, gente? Não, ele estava falando daquelas nações lá, daquele tempo. E então virá o fim. Veio ou não veio o fim daquela era, daquele tempo? Veio. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, vamos prestar atenção nisso aqui. Vamos prestar, que tem gente que fala, tem gente aí falando muita coisa. Eu ainda vou fazer um tema aí para refutar muita coisa aí. Depois a gente vai chegar lá, tá? Olha só o que fala aqui, ó. Então virá o fim. Veio ou não veio? Veio. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou quem? O profeta Daniel está no lugar santo. Esteve ou não esteve? Não foi destruído? Quem lê, entenda. Né? Mateus 24, 14 a 15. Então, gente, e já sabemos que as profecias, né, do dia da vingança, deixa eu ver se está funcionando aqui. Nós já sabemos que as profecias do dia da vingança já haviam sido faladas, né, as profecias, e são o quê? Os oráculos dos sábios, né, dos profetas, em especial no texto de Ezequiel, e também no do profeta Joel,
uma vez que embora, é importante dizer isso aqui, que embora o profeta Joel ele tenha profetizado, né, muito antes do exílio para a Babilônia, mais ou menos 800 anos antes, né, 800 anos, antes não, 800 anos a ser, tá? Embora o profeta Daniel tenha profetizado antes do exílio para a Babilônia, no entanto, gente, ele falou do grande dia do soberano, né? Quando haveria o quê? O julgamento de todas as nações. Isso ele falou. De quando é que ele está falando? Do julgamento de todas as nações. Não seria ainda o exílio para a Babilônia, entenderam? Também se dar assim pelo fato disso ter sido confirmado também em Atos dos Apóstolos, né? Porque foi citado ali pelo apóstolo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16, deixa eu ver aqui, anotei aqui, versículos 16 até o 21. Quando Kefa, né? Quando Pedro ele discursou, né? Depois do dia em que o Espírito, né, foi derramado ali sobre todas as nações, que já se cumpriu, Atos 2, né? Não é verdade? Ele não citou o profeta Joel? Citou. Então, como assim o profeta Joel iria se cumprir lá? Né? O julgamento de todas as nações, né? O juízo, o dia da vingança seria lá já. Não, aquilo lá foi o exílio para a Babilônia, né? E os textos também são Ezequiel 38 e também 39. E Joel, deixa eu ver aqui, capítulo 2, 28 a 32. E Joel 3, deixa eu ver aqui, 9 a 15. Nós vamos começar aqui primeiro pelo texto de Joel 2, 28 a 32. Vamos fazer a leitura de Joel 2, 28 a 32. Ó, acontecerá, isso aqui é o profeta Joel, tá bom, gente? Aqui não é Atos dos Apóstolos, mas Pedro citou isso aqui, como o cumprimento está sendo ali, porque isso aqui foi citado e isso que se cumpriu. Olha só, Joel 2, 28 a 32, vamos ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre todas as nações. Aqui sobre toda a carne são todas as nações. Então, pessoas de todas as nações, o espírito foi derramado em pessoas, não todas as pessoas, mas em pessoas de todas as nações. Por isso que está escrito aqui, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, tá? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol, vamos prestar atenção aqui, olha só o cumprimento aqui, o dia da vingança, está chegando aqui, o Joel está profetizando, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do soberano. Esse negócio de sol, né, se converter em trevas e lua em sangue, isso aqui significa governo, gente. Sol e lua aqui são os governos. Não é sol e lua, não, tá? Depois a gente explica isso aí num outro tema. Vamos voltar aqui, olha só. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do soberano. O profeta Joel está falando de quê aqui? Não é do dia da vingança? Sim, né? Com certeza. Então ele não estava falando aqui lá do exílio da Babilônia, mas no dia da vingança, que iria se cumprir ali depois do derramar do Espírito. Percebeu? Contextualizou, conseguiu se situar ali? E há de ser que todo aquele, né, que invocar o nome do soberano será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Altíssimo, e entre os sobreviventes aqueles que o soberano chamar, né? Joel 2, 28 a 32, e vamos ler também Joel 3, 9 a 15, tá? Joel 3, 9 a 15. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra. Percebeu que ele está anunciando isso aqui? Profeta Joel, 800 anos AC, antes de Cristo. Preparai a guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se todos os homens de guerra. Se cumpriu ou não se cumpriu, né? Subam eles todos. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. Percebeu? Vinde, os exércitos, né? Vinde todos os povos em redor. Em redor de quem?
e ajuntai-vos para ali, ó soberano, faze descer os teus valentes. Percebeu? Os valentes do Todo-Poderoso, né? Iria se cumprir ali o dia da vingança. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá. Vamos prestar atenção aqui, gente. Vale de quê? Vale de Josafá, né? Pois ali me assentarei. Vamos prestar atenção que ainda vamos falar sobre isso. Para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Presta atenção agora no versículo 14, ó. Multidões, multidões, onde, gente? Onde mesmo? No Vale da Decisão, né? Multidões, né? Milhões no Vale da Decisão. Multidões, né? No Vale da Decisão. Preste atenção nisso aqui, que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Porque o dia do soberano está perto. É o dia da vingança? Sim ou não? No Vale, onde? No Vale da Decisão, né? No Vale da Decisão, né? Prestou atenção. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. Percebeu? Aqui se trata de governos, tá? Sol e lua. Né? Um governa o dia, outro governa a noite. Então, sol e lua se trata de simbologia dos governos que iriam ser retirados ali do seu domínio, do seu poder ali naquela nação. Ó, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor, né? Joel 3, 9 a 15. Prestaram atenção no texto? Prestaram, né? Eu acredito que sim, né? Então, gente, essa guerra, a do julgamento final que nós estamos tratando aqui nesse texto, ela não poderia jamais ocorrer em nosso tempo. Jamais, do jeito que está escrito ali naqueles oráculos, né? Jamais ela poderia ocorrer em nosso tempo, como está sendo aí divulgada, né? Nas redes sociais, e em que muita gente está sendo também levada por esse engano. Por quê, gente? Primeiro, uma reunião de guerreiros num só lugar, né? Aos milhões, seria um suicídio. Seria um suicídio para toda a tropa, né? Para os guerreiros. Não seria? Num só lugar? Todos reunidos num só lugar, milhões de pessoas? Por que, gente, eu estou falando isso? Por que seria um suicídio? Seria um suicídio tendo em vista que, na atualidade, as guerras atuais não são iguais às guerras do passado. Entenderam? Porque, na atualidade, apenas uma aeronave caça de guerra exterminaria, num só momento ali, milhares de soldados, né? Se não fossem milhões, né? Então, milhares de guerreiros poderiam ser, o quê? Dizimados num só momento, com um só caça. Então, essa guerra ali, ela não poderia ser para o nosso tempo. Entenderam? Sem contar que Cristo e todos os apóstolos, eles anunciavam o dia da vingança para aqueles dias. Para aqueles dias, ele falou para aqueles dias. Lá no primeiro século de nossa era, entenderam? Como foi dito também por Pedro, né? Em 2 Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 3, 3, e também 2 Pedro, capítulo 3, 7 a 18, vamos colocar aqui os textos, primeiro de 2 Pedro 3, 3, onde diz o seguinte, olha só, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Ora, gente, Pedro está falando de que tempo? Do nosso tempo? Claro que não, gente. Só um abestado, né, como a gente fala, né, vai dizer que Pedro estava escrevendo do nosso tempo. Ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Vamos. Ele está falando de quê? Dos últimos dias, né? Último dia, porque o dia da vingança estava chegando. Sim ou não, gente? Sim. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, que estava chegando o dia da vingança, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro 3, 3, né? E também 2 Pedro 3, 7 a 14, que eu já havia falado aqui, né? Agora uma leitura um pouquinho longa, vamos prestar atenção, é necessário que se faça essa leitura, tá? Um pouquinho longa, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, ele está falando de que céus e terra, né? Aquele contexto ali era céus e terra, onde eles estavam vivendo. Naquele tempo, aquilo ali era céus e terra. Ó, mas os céus e a terra que agora existem, ele está tratando de que tempo, gente? Que agora, prestou atenção no agora? Agora existem, pela mesma palavra
se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, o dia da vingança. Até quando? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o soberano é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Agora vamos prestar atenção no grifado aqui, gente. Muita gente não presta atenção. O soberano retarda a sua promessa? Não. O soberano não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia. Seria tarde? Demoraria muito? Não, né? Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do soberano é o dia da vingança, não é disso que ele está falando? Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Vamos prestar atenção nisso? De que Pedro está falando, hein, gente? Será que ele está falando do planeta Terra? Né? Será que ele está falando de Júpiter, do Sol sendo destruído, a Terra sendo destruída literalmente? No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Ponto, né? Prestaram atenção aqui? Prestaram, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, percebeu que todas aquelas coisas iriam perecer naquele tempo? Todas, né? Não sobraria mais nada, né? Para o juízo ainda se cumprir, né? Perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Todo-Poderoso. É o dia da vingança que ele está falando, não é verdade? Que os profetas anunciaram? Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Prestaram atenção? Prestaram, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3, 7 a 14, né? Então, minha gente, esse texto aqui de Kefa não está tratando de uma destruição do cosmo, entenderam? Da terra, né, literalmente, mas dos elementos do velho pacto, que permaneciam ali em Jerusalém, ainda lá no primeiro século, sendo um deles, ali mais importante, o Templo de Jerusalém. Sim ou não? Sim. Então é certo, então, que aquela predição do apóstolo já se cumpriu no primeiro século, sim ou não? Sim ou não? Porque, de fato, gente, os elementos do velho pacto, aquela aparência do velho pacto que foi mantida depois que a lei de Moisés ela foi por Cristo abolida na cruz, foi desfeita. Foi ou não foi? Foi. Aquela aparência foi desfeita ali na destruição de Jerusalém, correto? Os elementos ardendo se desfizeram. Então, gente, realmente, aqueles elementos arderam literalmente, né? E se desfizeram na destruição da cidade santa. Sim ou não? Sim ou não? Messias, é mentira. Então, lê a história, né? Então, gente, assim, cristãos hoje, de nosso tempo, crendo ou não crendo, jamais o apóstolo esteve tratando a respeito do cumprimento daquelas coisas como sendo para o nosso tempo. Entenderam? Aqui em 2023, ou algum tempo depois. Jamais. Pedro não estava falando assim, tá? Disso, do nosso tempo. Por quê? Como lemos em 2 Pedro 3,3, tá? Ele falava que aquelas coisas iriam se cumprir naqueles últimos dias, porque o próprio Pedro estava falando que eles estavam nos últimos dias. Entenderam? E realmente, todos os apóstolos diziam que eles estavam nos últimos dias, minha gente. Ou também na última hora, não é verdade? Como acertadamente João, né? E Alruana, né? Falava em 1 João 2,18, vamos colocar aqui, 1 João 2,18, vamos fazer a leitura. Olha só o que João falava. Olha só. Filhinhos, ainda não é a última hora, só lá para o ano de 2023. Não, gente. Não, gente. Olha só o que está escrito. Filhinhos, é já a última hora. Como assim? A gente vai falar que não era lá, que é aqui. Vamos chamar o apóstolo de mentiroso, Cristo de mentiroso, Paulo, todos os apóstolos falavam que eles estavam nos últimos dias, não é verdade? Filhinhos, o dia da vingança estava chegando, entenderam? Filhinhos, é já a última hora. Era ou não era? Era.
E como ouvistes que vem o anticristo, quando que o anticristo viria, hein? Também em 2023. Não, também agora. Agora, né, no tempo deles, muitos se têm feito anticristos, né? Por onde conhecemos que é o quê? Que ainda não é? Não, que é já a última hora. Olha, eles estavam na última hora, no fim dos tempos, ou eles estavam nos últimos dias, entenderam? 1 João 2, 18, não é verdade? É verdade. É verdade. Não me chame de herege, porque muitos aí ficam me chamando de herege. Tem que esfregar esse texto na cara de um. Desculpe falar, tá? Desculpem-me, né? Falar assim. É só até brincadeira. Então, gente, assim é óbvio que todos os profetas indicavam que o grande e terrível dia do soberano seria, e realmente foi no século I de nossa era. Sim ou não? Sim. Não tem como o dia do julgamento das nações passar para outras épocas. Entenderam? Uma vez que, de fato, a profanação ali, no contexto da destruição do templo e da completa destruição da cidade, ocorreu em 70 DC. Não é verdade? Provocada pelo, então, ali, naquele tempo, o general romano Tito, né? Sendo isso documentado historicamente conforme relatos de Flávio Josefo. O que foi confirmado também por outros historiadores, sendo um deles, né, Eusébio de Cesareia, que também comentou, né, sobre aqueles cumprimentos, ali em seus relatos, depois do primeiro século, correto? Então é claro, gente, que eventos de profanação também ocorreram em épocas passadas, nós já sabemos isso, tá bom? Como foi o caso do evento, né, de 168 AC, quando Antíoco Epifânio sacrificou uma porca sobre o altar em Jerusalém e também entrou no Santo dos Santos, tá? E ordenou ali que o templo dos judeus fosse dedicado a Zeus. Porém, jamais aquele evento se tratou do grande e terrível dia do soberano. Não pode ser, como alguns falam, né, que o cumprimento foi lá. Não poderia ser, uma vez que somente ocorreu o quê? O que ocorreu, abençoado? Você que fica falando aí coisas aí sem sentido. Ocorreu a profanação, não é verdade? Mas não a destruição completa da cidade e do seu templo. É ou não é verdade? É. Então, gente, Antíoco Epifânio somente enviou ali o seu general Apolônio contra Jerusalém, desarmou os habitantes, né, em Jerusalém e destruiu as muralhas ou parte das muralhas, né? E ele aboliu, vamos dizer assim, aboliu a lei de Moisés, proibiu a observância do sabá e a circuncisão também, e confiscou e queimou cópias da Torá. Entendeu? E ele realizou cerimônias pagãs no templo, sim, então ele profanou o templo, né? E tentou ali forçar uma helenização dos israelitas. Entenderam? Entenderam, né? Eu acredito que os senhores estão entendendo a minha fala aqui. Tá claro, gente? Tá claro. Mas aquele evento de Antíoco Epifânio, ao contrário do que muitos falam aí, né? Muita gente tá falando muita besteira aí sem conhecimento, né? Achando que nós somos ignorantes. Achando que nós somos tapados, né? Antíoco Epifânio, ele tem sido usado, né, por grupos religiosos ateístas. Eles dizem que eles não são ateus, né? Grupos religiosos ateístas e outros grupos que brigam, grupos de WhatsApp, né? Brigam diariamente com os textos da Bíblia, né? E tentam de todas as formas eliminarem os livros do Novo Testamento. Eu estou num dos grupos, em alguns grupos, né? Segundo eles, tais livros se tratam de construções ideológicas criadas pelos flavianos, né? Ali do Império Romano, a fim de que, como já falamos, seria para atentar contra os israelitas daquele tempo, né? Que bela construção, né? Então, segundo essas pessoas, esses abençoados, que pensam que nós somos tontos, né?
segundo essas pessoas, a propagação de uma suposta construção de ideologias cristãs ali pelo Império Romano no primeiro século faria crescer então o número de cristãos, né? Que seriam os cristãos, então, uma afronta aos israelitas. Cristãos seriam uma afronta aos israelitas que estariam sendo os cristãos usados para humilhar os judeus. Então, gente, olha só, essas ideias também vêm de um dito canal multiversal, né, Multiversal Flaviana, criada em 2020. Já estive olhando, né? Porém, olha só, minha gente, tal pensamento de um cristianismo vindo originalmente dos flavianos não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que os romanos eles conseguiriam fazer distinção entre cristãos e judeus revoltosos. Como assim, né? Uma vez que, em sua maioria, naquele tempo, os cristãos vieram da onde? Da própria nação de Israel. Como assim foram os romanos que criaram o cristianismo? Né? É claro, a deturpação do cristianismo, a gente não está falando disso aí, do terceiro século, ali, Constantino, a gente não está falando disso, entenderam? Então, gente, não faz nenhum sentido. É só tonto, é só cabeça de mamão que cai nisso. É só cabeça dura, é só tonto que não presta atenção, se deixa levar por grupos, por grupelhos que começam a falar besteira. Então, gente, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido tal argumento. Uma vez que as mensagens cristãs, né, vieram dos próprios israelenses. Sim ou não? Sim. E essa história de um Messias também inventado, essa história de um Messias inventado, de um Cristo inventado, essa história está muito boa, não está não? Ela está muito boa para ser verdade, né? Se Cristo foi inventado, então tá um conto muito bem feito, né? Ela está muito boa para ser verdade, né? Então isso não é verdade, gente. Não é verdade. Até mesmo porque a dinastia dos Flavianos, para quem ainda não sabe, e para aqueles que pensam que nós não sabemos, né? Que nós não pesquisamos, que não estudamos, eu já estudo história há bastante tempo, né? Desde os meus 20 e pouco, né? Estou com 60, né? Já fiz teologia evangélica, muita coisa a gente aproveita. Então, olha só, gente. Por quê? Não tem sentido, gente. Essa história de um Messias inventado, realmente, ela está muito boa para ser verdade que realmente Cristo foi inventado pelo romano. Até mesmo porque a dinastia dos Flavianos, ela durou apenas 27 anos. Como assim eles conseguiram construir? E num mundo conturbado, né? A dinastia dos Flavianos durou apenas 27 anos entre os imperadores. 3 deles, né? Vespasiano, o pai, General Tito, o filho, e Domiciano. Correto? Uma suposta construção de evangelhos e cartas apostólicas são muito complexas, gente. São muitos detalhes, né? Para ser verdade, né? Tal suposta construção de um Cristo ali pelos Flavianos. Não é verdade, gente? Não tem sentido. Isso não faz nenhum sentido. Né? Se os romanos perseguiam os judeus, perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, como assim eles estavam fomentando cristãos para humilharem os israelitas? Isso só entra na cabeça de retardado. Só na cabeça de retardado. Se não sabe, a dinastia dos Flavianos, ela durou até o ano 96 DC. 27 anos depois da destruição de Jerusalém, mais ou menos 26 anos. Não daria tempo para fazer essa construção de Cristo, não, né? Se eles estavam perseguindo, se os judeus estavam sendo dispersos já estavam dispersos pelas nações. Como assim? Vocês são o quê? O que vocês pensam que vocês são? Vocês fazem, criam canais, criam grupos para poder falar baboseira, né? Então somente cai nessa falácia da multiversal flaviana, né? Quem tem problemas cognitivos, tá? Só quem tem problemas cognitivos. As pessoas que são facilmente manipuladas, elas sim, aí elas caem nesse engodo desses camaradas que vivem falando essas coisas hoje. Já tem até livro, né? Alguns autores americanos aí escreveram até livro. Eu vou fazer ainda um tema a respeito disso. Estou preparando. Agora, se o Machia, vamos mudar um pouquinho o polo, né? Se o Machia tão esperado por Israel, aqui em nosso tempo,
que seria um líder político, que iria unificar os israelenses e reconstruiria também um templo, vem, se ele vem, então é certo que será um falso Messias, como já falamos, né? Assim, esse tipo de divulgação, hoje, pelos rabinos e também outros grupos religiosos afins, leva a que líderes de congregações judaicos messiânicas, né? E também outros cristãos em nosso tempo, fiquem, então, atentos, né, aos acontecimentos como esse que nós já sabemos que está acontecendo. E olhando para esse Israel, né, criado pela ONU, pois esse tal Messias de Israel seria, então, para eles, o suposto anticristo, né, que cristãos, então, esperam, né? Os cristãos estão esperando não somente Cristo vir em glória, mas eles estão esperando vir a manifestação do anticristo em nosso tempo. Entenderam? Então esse suposto Messias de Israel seria então o anticristo que os cristãos apregoam hoje e estaria prestes a se manifestar antes da suposta vinda de Cristo em glória, como eles falam, conforme também falsas previsões escatológicas produzidas nos ensinos do cristianismo, aqui em especial os evangélicos de uma forma geral, tá bom? Então, gente, dessa forma, podemos assegurar que assim como o Messias de Israel não vem, com certeza não vem, pode aparecer um falso, né? Mas não o Messias de Israel. Já veio. Assim como o Messias, nós podemos assegurar que assim como o Messias de Israel não vem mais, também não virá o anticristo. Correto? Se o Messias não vem, o anticristo não vem também. Que os cristãos esperam, a não ser que seja um falso anticristo, né? Que os cristãos esperam, em especial os evangélicos. Pois João, ele falava que o anticristo já estava no mundo naquele tempo dele. O que foi confirmado também pelo apóstolo Paulo, né? Na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 3, né? Que diz que ninguém, né? Paulo escreveu lá que ninguém de maneira nenhuma vos engana, ele escreveu, porque não será assim sem que venha antes a apostasia. E se manifesta, aí ele falou o quê? O homem do pecado, o filho da perdição, né? Como está escrito no texto do apóstolo Paulo. Então João estava falando e Paulo também confirmou que o filho da perdição, ele iria se manifestar antes da vinda de Cristo. Entenderam? Não vamos ler o texto todo, né? Então, somente um corroborando com o outro. Tá? Correto? E como o Messias esperado por Israel em nosso tempo não vem, e também não vem o anticristo, entenderam? Também, gente, Cristo não vem mais em glória como os evangélicos anunciam, tá? Em sua segunda vinda para trazer eterna salvação, tá? Porque ele já veio, uma vez que tal evento já se cumpriu naquela geração dos apóstolos, pois todos eles estavam esperando a vinda breve, não para depois de 2000 anos, né? Como até hoje estão esperando. Assim, nós podemos, mais uma vez, apresentar os textos comprobatórios disso que estamos falando, né? A fim de concluirmos a nossa mensagem de hoje, não vamos concluir agora, mas já estamos quase concluindo, que são, primeiramente, os textos sobre o anticristo. Vamos colocar aqui, 1 João 4,3, 1 João 4,3 sobre o anticristo, olha só o que está escrito, ó. Mas todo espírito que não confessa Cristo não procede do Altíssimo. Esse é o espírito do anticristo, tá? Acerca do qual vocês ouviram que está vindo, percebeu? Está vindo naquele tempo, né? E agora, só em 2023, o Messias vai estar lá falando lá no canal dele lá. Não, né, gente? E agora já está no mundo. Ô crente, ô professor de escola dominical, ô pastor, né? De denominações evangélicas, com todo respeito. Olha só o que João está falando aqui. E agora já está no mundo. Como é que vocês estão dizendo que o anticristo está vindo aí? Pode surgir um líder, né? Um político, né? Que vai governar Israel, que vai aí, no caso, reconstruir o templo, mas isso não tem nada a ver com o cumprimento de nada. Entenderam? E olha só o que João está falando, abençoado. Aí você vai me chamar de herege. E agora já está no mundo. Como assim ele está lá desde lá até hoje aqui? Né? 1 João 4,3.
E sobre a vinda breve, vinda breve, tá? Breve de Cristo. Ou levaria 2000 anos? Podemos ler aqui, olha só. Apocalipse 3:11, olha só. Eis que venho, mas vou demorar 2023 anos. Vou demorar quase 2000 anos. Eis que venho sem demora, né? Ah, então quer dizer que ele viria lá naquele tempo mesmo, na geração dos apóstolos, né? Sim ou não? É. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11, né? Ah, agora você está entendendo, não é verdade? Está entendendo, né? Com todo respeito aí para quem é contra isso aqui, aqui nós não desrespeitamos pastores, líderes aí. A gente às vezes fala um pouquinho meio assim, com ênfase, mas com todo respeito aí, amamos a todos, né? Apocalipse 3:11, né? E também Apocalipse 22:12, olha só. E eis que vou demorar 2000 anos, ou um tempo indeterminado. Eis que cedo venho. Ora, ele viria cedo, então seria naquela geração. Cristo não falou que seria naquela geração? Não é verdade? Não é verdade? E eis que cedo venho. Não, o templo de Jerusalém não foi destruído? Não se cumpriu o que ele falou em Mateus 24 e tudo que ele falou? Eis que cedo veio, então ele não veio? Tem algum apóstolo aí vivo até hoje esperando, né? Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Segundo a sua obra aqui é se eram celestiais ou se eram terrenos. Se eram justos ou se eram ímpios, entenderam? Então, segundo a sua obra, o justo, a fé é a obra do justo. A incredulidade era a obra do ímpio. Entenderam? Apocalipse 22:12. Ele não está falando de obras meritórias, correto? E esse texto que estamos cansados de mostrar aí, já cansamos de mostrar esse texto de Mateus 16:28. Olha só. Garanto a vocês. Ora, gente, Cristo, ele está garantindo. O Messias lá, naquele tempo, ele garantiu. Olha só o que ele está falando. Garanto a vocês. Como é que vocês vão falar o contrário dele? Olha só. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham... Ah, quer dizer que tem apóstolo até hoje aí vivo, hein? Alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte. Eles não iriam morrer, né? Antes de verem o Filho do Homem vindo, né? Ah, Messias, quer dizer que é vindo? É vindo é o seu reino. Ele estaria vindo ali porque ele iria cumprir o juízo ali, o dia da vingança. Vindo em seu reino, né? Mateus 16:28. Correto? Então, alguns estariam vivos, não iriam morrer. Tem gente que fala assim, não, eles vão ressuscitar. Peraí. Vamos ler o texto de novo. Vai chamar Cristo de mentiroso. Eles vão ressuscitar? Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte. Ora, se eles não experimentariam a morte, como é que eles iriam ressuscitar? Literalmente da morte, né? Antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16:28. E mais esse texto de Lucas, né? 9:27, podemos ler aqui, ó. Garanto a vocês, agora é um texto um pouquinho diferente, que alguns que aqui se acham, ele estava falando com os discípulos dele, né? De modo nenhum. Olha, ele está falando de modo nenhum. De modo nenhum, entendeu? De modo nenhum experimentarão a morte antes que vejam o reino de Yahweh, o reino do Todo-Poderoso. Então eles viram o reino, né? Lucas 9:27. Então alguns ali iriam ver, iriam ver o reino do Eterno Criador. Eles iriam entender, ver, não com os olhos físicos, eles iriam entender, ver o reino do Criador sem morrer. Porque tem gente que diz, nós vamos para o céu, como se isso só se cumpriria depois da morte. Alguns iriam ver, não iriam morrer, e iriam ver o reino do Eterno Criador. Nós acabamos de ler, sem morrer, percebeu? Percebeu que o reino do Eterno Criador se vê em vida, e não necessariamente depois que morrer, porque depois que a pessoa morrer, ela não existe mais. E quem existe, vamos dizer assim? Quem há? O Filho do Eterno Criador que participou da carne e do sangue, não o ser humano. O ser humano deixa de existir, tá? Então eles iriam ver o reino ali sem morrer. E eles iriam ver o reino do Eterno Criador, quer dizer, não mais o reino, e passei aqui antes aqui, né? Vamos voltar aqui. Eles iriam ver o reino do Eterno Criador, tá? Então eles iriam ver o reino do Eterno Criador. É que eu acabei pulando aqui, me atrapalhei um pouco. Quer dizer, eles não mais o reino do Messias, eles iriam ver o reino do Todo-Poderoso. Então o reino do Messias iria terminar, entenderam? É isso que eu quero falar.
Então eles iriam ver o reino do eterno Criador e o reino do Messias iria estar sendo passado ao Pai, tá? Então Cristo já não existe mais de lá para cá. E eles não estariam vendo mais o reino do Messias, mas o reino do Criador de tudo, que perdurou, no caso, o reino do Messias, até o fim da era apostólica. Então ele entregou o reino ao Pai. Uma vez que antes que eles morressem, Cristo iria vir e também iria aniquilar a morte no juízo e entregar o quê? O reino ao Pai e se submeter também ao Pai. E já, de fato, ele entregou o reino ao Pai, né? Como foi dito, foi relatado por Paulo, por Shaul, em 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28, vamos fazer a leitura. Olha só, Cristo entregou o reino ao Pai, olha só. Então virá o fim. Veio ou não veio? Veio, né? Se cumpriu o dia do juízo, o dia da vingança? Se cumpriu, então virá o fim. Quando Cristo entregará o reino ao sempre eterno. Ora, Cristo não iria entregar o reino ao sempre eterno lá? Quando viesse o fim, quando viesse o dia da vingança? Sim ou não, gente? Então virá o fim quando Cristo entregará o reino ao sempre eterno. O Pai, tendo derrubado todos os domínios, autoridades e poderes, porque Cristo reinará até quando? Até o dia da vingança, né? Reinará até que tenha derrotado, percebeu? Todos os seus inimigos, incluindo o último, que será a morte, né? Porque ele pôs tudo sob os seus pés, quer dizer, Cristo estava reinando sobre tudo, todo o poder foi dado a ele. Com efeito, ao dizer que tudo está posto sob os pés, seus pés, é óbvio que isso exclui aquele que lhe sujeitou esse tudo, isto é, o seu próprio Pai. Quando Cristo tiver finalmente ganho a batalha contra os seus inimigos, então ele, o Filho, colocar-se-á também a si próprio sob a autoridade do Pai, para que o Criador do céu e da terra, que lhe deu a vitória sobre tudo, seja absolutamente supremo. Ora, se ele é absolutamente supremo, cadê o Cristo? Cadê o Filho? Acabou. Porque o Cristo foi a manifestação do Pai naquele tempo, agora é só o Pai, entendeu? Para que o Todo-Poderoso, que o quê? Deu tudo para ele, todo o poder foi dado a ele, seja absolutamente supremo. Quem é absolutamente supremo? O Filho? Não, o Pai, entendeu? Porque Cristo entregou o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Agora, uma coisa importante que me vem à mente é que talvez os apóstolos não sabiam muito bem o que de fato iria acontecer ali, né, na vinda de Cristo quando ele viria a segunda vez. Talvez não tivesse um pleno conhecimento ali que na realidade a nação de Israel iria se findar naquele tempo e que o seu templo seria destruído ali, tá? E praticamente todos se espalhariam pelas nações, e isso ocorreu, né, na diáspora, que os senhores já sabem que ocorreu, é uma diáspora severa, né? Que já teve em todo, a diáspora mais severa que já teve em todos os tempos foi a diáspora ali dos israelitas do ano 70 DC, de lá para cá, tá? Que já sabemos que durou não apenas 70 anos, como foi o caso do exílio em Babilônia, né? Que também eles ficaram exilados, mas 1878 anos sem território próprio para que se estabelecessem como nação. Já sabemos que eles se estabeleceram como nação lá no ano de 1948, correto? Mas pelo que podemos ver, talvez tivessem uma esperança do Messias que aguardam até o nosso tempo, né? A fim de que eles sejam literalmente unificados, a fim de que eles fossem literalmente unificados, mas isso ainda não ocorreu literalmente, tá? E sim, na verdade, a severa diáspora por todo o mundo, de modo que até o nosso tempo, né? É isso que acontece, a unificação não foi feita como os israelitas esperavam, com um líder político e religioso também, porque muitos deles esperam um líder político e religioso. Então, gente, parece que realmente havia um tipo de esperança em israelitas daquele tempo, né? No meio da congregação também, lá entre os discípulos que jamais se cumpririam quando os escarnecedores perguntaram o que Pedro disse, né? Nesse texto de 2 Pedro, né? Capítulo 3, 4, onde diz o seguinte, e dizendo, onde está? Alguns perguntavam a Pedro, né? Onde está a promessa da sua vinda? Pedro dizia que eram escarnecedores, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem. Eles estão dizendo que todas as coisas permaneciam, né? Como desde o princípio da criação. Então eles não acreditavam nem que Cristo era o Cristo, né? Nem que o Messias era o Messias, percebeu? Por que nós podemos ver isso? Olha só, vamos ler de novo, ó. Ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles não acreditavam nem no cumprimento da promessa, e até hoje não acreditam, né?
E tinha muitos que estavam no meio da congregação que certamente tinham israelitas ali que tinham dúvidas se realmente ele era o Messias, entenderam? Eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Eles não estavam falando aqui somente da vinda dele em glória, não. Vamos entender, olha só. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então quer dizer que nem o Cristo tinha vindo para eles? Eles não acreditaram, não estavam acreditando que nem aquele era o Cristo que veio, que era anunciado pelos apóstolos. Percebeu? 2 Pedro 3, 4. Então Pedro ele já sabia que aqueles elementos da antiga nação de Israel iriam se desfazer ali, né? E aguardava novos céus e nova terra, e pelo que falou, talvez não tivesse uma compreensão perfeita, até mesmo porque ele reconheceu que as cartas de Paulo havia pontos difíceis de entender, que nós podemos ler, né? Como está escrito no texto de 2 Pedro 3, 15 a 18, já vamos terminar já tá, gente? 2 Pedro 3, 15 a 18, olha só o que Pedro escreveu. E tende por salvação a longanimidade de nosso mestre, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaídos da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Mestre e Salvador. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3, 15 a 18. Então os senhores estão vendo aqui, dia da eternidade. Então Pedro estava esperando ali o cumprimento do dia da eternidade. Então quer dizer que seria um dia, né? Que a eternidade iria se cumprir, né? A partir dali, né? Percebeu? Pedro não estava falando que a eternidade seria para depois que morrer, mas ele estava falando o quê? O dia da eternidade viria logo depois do dia da vingança. Então a morte seria aniquilada e já foi, né? Cristo se submeteu ao Pai, entregou o reino ao Pai, e de lá para cá, ali foi o dia da eternidade que Pedro se referiu aqui. Talvez ele não compreendesse muito bem, porque ele mesmo confessou que as cartas de Paulo eram de difícil interpretação. Então, minha gente, agradecemos aí a participação de todos e até o próximo tema, que será, vamos colocar aqui na tela, quarta-feira, 20 horas. Aguardamos todos. Tchau!